O sol poente tingia o céu de Madeira com tons de laranja e púrpura, como se o próprio oceano estivesse a sangrar cor para o horizonte. Sofia equilibrou-se precariamente na borda da rocha do lombo, o vento atlântico a chicotear-lhe o cabelo castanho ondulado, enquanto ajustava a lente da sua Canon EOS. Perfeito, murmurou ela para si mesma, o clique da câmara e quando como um suspiro. Influencer de viagens com mais de 200 mil seguidores no Instagram, Sofia vivia para estes momentos. Capturar a essência selvagem de lugares esquecidos, transformar o efêmero em posts que inspiravam um mundo a sonhar. Mas ali, no cume rochoso da ilha, algo se alterou. O sol cedeu sob os seus ténis gastos, uma erosão traiçoeira comum nestas falésias vulcânicas, e o seu corpo inclinou-se para vazio. O grito ficou preso na garganta quando mãos fortes a agarraram pela cintura, puxando-a de volta para a segurança da terra firme. Está louca? A Madeira não perdoa os distraídos. A voz era grave, mas tingida de um sotaque madeirense suave, como o vinho doce que envelhecia nas caves de Câmara de Lobos. Sofia virou-se, ofegante, e encontrou-se frente a frente com olhos castanhos profundos, emoldurados por pestanas espessas e um rosto moreno marcado pelo sol e pelo sal do mar. A mulher, pois era uma mulher alta e esguia, com cabelos negros cacheados presos num rabo de cavalo prático, usava uma camisa de linho desbotada e calças de trekking, um mapa enrolado na mão como se fosse uma extensão do seu corpo. Eu? Obrigada, gaguejou Sofia, o coração ainda aos saltos não só pelo tombo evitado, mas pela proximidade repentina. O cheiro dela, terra molhada, eucalipto e um leve traço de lavanda selvagem invadiu os sentidos de Sofia como uma brisa inesperada. Chamo-me Sofia. Sou fotógrafa. Bem, influencer. Vim para a ilha há uma semana, mas isto é novo para mim. Maria, respondeu a mulher, soltando-a devagar, como se relutasse em romper o contacto. Guia local. E se quer fotos que valham a pena, deixe-me mostrar-lhe os caminhos certos. Estas falésias comem almas todos os anos. Havia um sorriso torto nos lábios de Maria, um misto de repreensão e diversão, que fez Sofia sentir-se exposta, como se aqueles olhos vissem para além da sua fachada de aventureira cosmopolita. Naquele instante, enquanto o sol mergulhava no Atlântico, Sofia soube que Madeira não era só um destino para o seu feed. Era um encontro. E, sem saber, o início de uma tempestade. Sofia instalara-se no Funchal, na encosta íngreme de uma casa amarela com vista para o porto, onde os vapores de cruzeiros internacionais se misturavam com o aroma de castanhas assadas nas ruas empedradas. A ilha era um paraíso subtropical, levadas serpenteantes cortando florestas de laurisilva, património da Unesco, vinhas em socalcos que desafiavam a gravidade e o eco distante do fado madeirense, mais melancólico que o lisboeta, cantado em tabernas escondidas. Mas para Sofia, vinda de Lisboa com o peso de uma vida digital que deixava exausta, Madeira prometia reset. Os seus posts sobre Azores e os Algarves haviam explodido, mas o vazio crescia, likes não aqueciam noites solitárias. Maria, por seu lado, era filha da ilha. Nascida em Machico, onde o capitão Zacuto descobrira terras em 1419, crescera a guiar turistas pelas veredas antigas, contando lendas de sereias e bruxas que habitavam as poças de água doce. Aos 32 anos, era a alma da Caminhos Verdes, uma agência familiar que promovia o turismo sustentável. A sua vida era ritmada pelo mar, madrugadas a pescar com o pai, tardes a colher uvas para o vinho Madeira, noites a dançar o carrilhão nas festas do Espírito Santo. Mas por baixo daquela serenidade, Maria carregava cicatrizes. Ana, a sua ex, uma artista plástica de Porto Santo, deixara há 2 anos antes, num adeus rasgado por promessas quebradas. A ilha é pequena demais para nós duas, dissera Ana, partindo para Lisboa com um novo amor. Desde então, Maria jurara fidelidade à solidão como as freiras do convento de Santa Clara. O encontro na Rocha do Lombo não foi planeado. Sofia contratara um tour privado para fotografar as levadas de Rabacal e Maria surgira como guia, recomendada pela pousada. Ela conhece a ilha como as veias do seu próprio corpo, dissera o recepcionista. No dia seguinte, encontraram-se ao amanhecer, o ar fresco carregado de orvalho e o canto dos melros. Maria levava uma mochila com queijo de São Jorge, bolo do caco e uma garrafa de vinho tinto de Câmara de Lobos.
Nada de sumos de maracujá para os aventureiros, brincou ela, enquanto iniciavam a descida pela levada do norte. Caminharam em silêncio primeiro, os passos ecoando nas pedras musgosas. Sofia capturava tudo, a luz filtrada pelas folhas de castanheiro, as cascatas que sussurravam segredos ancestrais. Conta-me uma história daqui, pediu ela, quebrando o gelo. Maria parou junto a uma poça parada, onde lendas diziam que as moras encantadas banhavam-se ao luar. Há séculos, uma moura apaixonou-se por um pastor madeirense. Ele prometeu-lhe o mundo, mas traiu-a com uma filha de nobre. A moura, furiosa, transformou-se em levada, correndo para o mar em lágrimas eternas. Estas águas são os seus soluços. A voz de Maria baixou, carregada de emoção, como se contasse a sua própria dor. Sofia sentiu um arrepio, não do frio, mas da vulnerabilidade partilhada. E tu? Apaixonaste-te por alguém que te traiu assim? Maria hesitou, os olhos fixos na água. Todos nós temos as nossas levadas internas. Mas a ilha ensina a perdoar. O mar lava tudo, eventualmente. Elas prosseguiram e o dia desenrolou-se em risos, Sofia escorregando na lama, Maria a ensiná-la a identificar o tomilho selvagem usado nas ponchas tradicionais. Ao pôr do sol, sentaram-se num miradouro, partilhando o vinho. Os lábios de Sofia roçaram o copo ainda quente da mão de Maria e o olhar que trocaram foi como uma faísca na pólvora seca. Naquela noite, no quarto de hotel, Sofia postou uma foto, as silhuetas delas contra o horizonte, legenda, quando um guia se torna bússola para o coração. Madeira Magic Lost in Love. Os likes choveram, mas ela apagou o post minutos depois. Era demasiado real, demasiado exposto. Os dias seguintes fundiram-se num ritmo madeirense, preguiçoso pela manhã, intenso à tarde. Maria levou Sofia às caves do vinho, onde enólogos contavam como o calor vulcânico envelhecia o néctar em canos de castanheira. É como o amor, disse Maria, provando um malmsei doce. Precisa de tempo, paciência e um fogo que não queima, mas transforma. Sofia riu, mas sentiu o peso daquelas palavras. Na sua vida, amores eram efêmeros, flertes em aeroportos, romances alimentados por filtros do Instagram. Aos 28 anos, questionava se algum dia saberia o que era raízes. Uma tarde, exploraram o Curral das Freiras, vale escondido onde freiras fugiam de piratas no século XVI. O ar cheirava a castanhas torradas e Maria comprou um saco fumegante. Sentaram-se num banco de pedra, as mãos quase tocando. Por que viagens, Sofia? O que foges? A pergunta veio suave, mas cortante. Sofia engoliu em seco. Fujo de mim. Em Lisboa, sou a nómada urbana, mas à noite sinto-me vazia. Como se as fotos fossem máscaras. Lágrimas inesperadas brotaram e Maria limpou-lhe com o polegar o toque elétrico. Aqui, na ilha, tu és real, deixa a madeira mostrar-te quem és. Naquele momento, algo se rompeu. Sofia inclinou-se e os lábios encontraram-se num beijo tímido, salgado de castanhas e vinho. Foi como o primeiro gole de poncha, quente, doce, avassalador. Maria correspondeu, as mãos enredando-se nos cabelos de Sofia, o mundo reduzido ao pulsar dos corações. Separaram-se ofegantes, rindo nervosas. Isto é loucura, sussurrou Sofia. É vida, rebateu Maria. Mas a ilha, com os seus segredos, guardava sombras. Na volta, o telemóvel de Maria vibrou. Uma mensagem, volto amanhã. Precisamos falar. Ana? O nome caiu como uma pedra na levada serena. Sofia acordou com o som das gaivotas, o quarto inundado pela luz matinal que se infiltrava pelas persianas de madeira. O beijo da véspera ecoava nos seus sonhos, um misto de euforia e pavor. Vestiu um vestido leve de algodão, florido como os bordados madeirenses, e desceu para o pequeno almoço na varanda da pousada. O funchal estendia-se abaixo, um tapete de telhados cor-de-rosa e palmeiras balançando ao vento.
Maria prometera encontrá-la às 9 para um passeio pelo mercado dos lavradores. Vais ver as paixões da ilha em forma de fruta e flor, dissera ela na véspera, a voz rouca pelo desejo contido. O mercado era um caos sensorial, pilhas de bananas da terra reluzentes, abacaxis coroados de folhas verdes e buquê de Bird of Paradise que pareciam dançarinas exóticas. Mulheres com jailes negros gritavam preços, enquanto homens carregavam cestos de peixe fresco do Atlântico. Maria surgiu entre a multidão, um sorriso iluminando o rosto, com um cesto de vime ao braço. Bom dia, aventureira. Trouxe-te algo especial. Entregou-lhe uma romã madura, o fruto partido ao meio, revelando sementes rubras como joias. Na mitologia, Perséfone comeu romã e ficou presa ao submundo. Cuidado com o que desejas. Sofia mordeu uma semente, o sumo doce escorrendo pelo queixo. Se o submundo for contigo, eu arrisco. Riram, e o dia fluiu como o vinho tinto que provaram mais tarde numa taberna escondida na Zona Velha. Ali, ao som de um guitarrista solitário tocando fado, partilharam histórias mais profundas. Sofia falou da mãe, uma costureira em Alfama que sonhara ser bailarina mas se contentara com agulhas e linhas. Ela dizia que o amor é como um vestido, tem de assentar bem ou sufoca. Maria assentiu, os olhos distantes. A minha avó era de Selém, em Porto da Cruz, contava que o fio da vida se entrelaça sem aviso. O meu. Embaraçou-se com Ana. Era a primeira vez que Maria mencionava o nome. Sofia sentiu uma pontada, não ciúme ainda, mas curiosidade afiada. Quem é ela? Maria hesitou, girando o copo de copo. Excelência artista, de Porto Santo. Vivemos juntas 3 anos, construímos uma casa de sonhos na areia branca. Mas ela queria mais, exposições em Lisboa, luzes da cidade. Eu queria raízes. Partiu e levou pedaços de mim. A voz tremeu e Sofia cobriu a mão dela com a sua, sentindo as calosidades de quem escalava montanhas. Eu entendo. Perdi uma namorada em Barcelona, achava que eu era demasiado volátil, uma borboleta sem pouso. O fado acelerou, um lamento de cordas que parecia coar as suas almas. Levantaram-se e dançaram, devagar, os corpos colados num abraço que ignorava olhares curiosos. A rua, com as suas lanternas de ferro forjado e azulejos pintados de cenas bíblicas, testemunhava o seu renascer. Mas o idílio rachou ao entardecer. Caminhavam pela Avenida Arriaga quando Maria parou abruptamente, o rosto pálido. Uma mulher alta, com cabelos loiros curtos e um vestido fluido de linho, aproximava-se, carregando uma mala de viagem. Maria? Meu Deus, és tu. A voz era melodiosa, com um sotaque do norte, mas carregada de urgência. Ana? Os olhos dela, verdes como as vinhas de São Vicente, fixaram-se em Maria com uma fome antiga. Ana? O que fazes aqui? Maria recuou um passo, mas Sofia notou o tremor nas mãos. Ana sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ouvi dizer que estavas a guiar turistas. Vim resolver coisas pendentes. Podemos falar? Sozinhas? O olhar deslizou para Sofia, avaliador, como se ela fosse uma intrusa num quadro familiar. Sofia sentiu o estômago contrair. Eu? Vou à frente. Encontro-vos no hotel. Virou-se, o coração a martelar, enquanto as duas mulheres se perdiam na multidão. Naquela noite, sozinha no quarto, Sofia abriu o Instagram e viu uma notificação. Ana seguirá, com um comentário num post antigo. Bonitas fotos. Mas a verdadeira beleza está nas histórias por trás. Era um aviso ou uma provocação? Os dias seguintes foram uma dança delicada. Maria cancelou tours, alegando assuntos familiares, mas as mensagens trocadas eram curtas, evasivas. Sofia vagava sozinha pela ilha, fotografando os jardins botânicos de monte, onde telecabines deslizavam como sonhos suspensos. Mas o brilho esvaíra-se, cada clique soava oco. Finalmente, Maria apareceu à porta da pousada, o rosto marcado por noites sem sono. Desculpa. Ana.
Ela quer voltar. Diz que errou, que Lisboa mudou, mas agora vê o valor da ilha. Sofia sentou-se na cama, o ar pesado como umidade subtropical. E tu? Queres? Maria ajoelhou-se, as mãos nos joelhos dela. Não. Erte. Mas ela sabe onde dói, as minhas inseguranças, o medo de ser abandonada de novo. Beijaram-se então com urgência, como se para afogar dúvidas, os corpos entrelaçados na penumbra do quarto, sussurros de promessas contra a pele. Foi terno, exploratório, mãos traçando mapas de desejo, lábios encontrando ritmos de marés. Não havia pressa, era a redescoberta de si mesmas na outra. Mas Ana não desistia. Enviava flores de Porto Santo, bilhetes com poemas de Camões adaptados, amor é fogo que arde sem se ver. Maria rasgava-os, mas Sofia via as hesitações. Uma noite, num jantar em Caniço, com vista para o Mar Negro, Ana juntou-se a elas, por acaso, jurou. A mesa, com lapas grelhadas e espetadas de espada, tornou-se campo de batalha. Ana contava anedotas de viagens passadas, rindo alto, tocando o braço de Maria com familiaridade. Lembras-te daquela vez em Santorini? O sol a pôr-se, nós duas nuas na praia. Sofia engasgou com o vinho, o ciúme a queimar como uma lagueta. Passado é passado, cortou Maria, mas o dano estava feito. Sofia levantou-se abruptamente. Vou para o quarto. Boa noite. Lágrimas quentes escorreram enquanto corria escadas acima. Madeira, outrora paraíso, agora parecia uma prisão de basalto. O conflito escalou como uma frente de calor úmido. Sofia mergulhou no trabalho, postando stories frenéticos, trilhos solitários na Pol da Serra, praias desertas em Seixal. Os seguidores comentavam, pareces triste, tudo bem? Ela respondia com emojis sorridentes, mas internamente desmoronava. Maria ligava, mas as conversas eram minadas por silêncios. Ana está no hotel dela, no Funchal. Não a vejo, jurava Maria. Mas Sofia duvidava, a ilha era pequena, segredos viajam como o vento ponente. Uma manhã chuvosa, Sofia decidiu confrontar. Alugou um carro e subiu a pico do Arieiro, o terceiro pico mais alto, onde nuvens se enroscavam como serpentes. Encontrou Maria lá, junto ao observatório, embrulhada num poncho de plástico, a olhar vazio. Por que aqui? Perguntou Sofia, a chuva colando o vestido à pele. Para pensar. Este lugar limpa a mente. Maria virou-se, os olhos vermelhos. Ana veio por mim, mas eu disse não. Ela manipulou. Contou mentiras sobre ti, disse que influencers como tu usam pessoas para conteúdo. Sofia riu amargamente. E acreditas? Depois de tudo? Não. Mas ela sabe o meu passado, a família conservadora, o pai que ainda reza pelo meu pecado. Diz que tu me vais partir o coração, como ela partiu. As palavras saíram num fluxo e Sofia abraçou-a, a chuva misturando-se às lágrimas. Eu não sou ela. Eu sou real? Beijaram-se ali, sob o céu furioso, um juramento contra a tormenta. Mas o triângulo apertava. Ana, sentindo-se rejeitada, começou a sussurrar veneno. Numa festa local em Santana, casas triangulares de palha, danças folclóricas ao som de violas, Ana aproximou-se de amigos comuns de Maria. A Sofia? Ela posta tudo online. Ontem, vi fotos dela com outra guia em Porto Muniz. Era mentira, mas espalhou-se como fogo em esteira seca. Maria confrontou a Sofia numa chamada noturna. É verdade? A voz era um fio. Não. Verifica o meu telemóvel. Sofia enviou screenshots, mas o dano corroía. Confias nela mais que em mim? A chamada terminou em soluços. O pico do drama veio numa noite de festival no monte. Fogos de artifício iluminavam o céu, o cheiro de pólvora misturando-se com o de malaçadas quentes.
Sofia procurava Maria na multidão quando a viu, Ana e Maria, num canto escuro, os rostos próximos, Ana a gesticular animadamente, uma mão no ombro dela. Algo estalou em Sofia. Correu para elas, o coração em chamas. Tira as mãos dela. Maria empurrou Ana. Sofia, espera. Ela veio pedir desculpa, só isso. Mas Ana sorriu vitoriosa. Vês? Ela é instável. Eu avisei-te. Sofia virou-se e fugiu, tropeçando nas ruas íngremes, até ao tobogã de vime que descia o monte, uma loucura simbólica, veloz como a sua dor. Chegou ao fundo ofegante, o corpo dorido. Sentou-se num banco, o festival e quando distante. Horas depois, Maria encontrou-a ajoelhando-se na lama. Eu errei. Deixei-a aproximar-se por pena. Mas tu és a minha levada, Sofia. Fluís em mim. As confissões vieram em catadupa, a traição de Ana no passado, não um novo amor, mas uma aventura com um galerista, o medo de Maria de repetir erros. Sofia ouviu, o coração partido costurando-se devagar. Eu também tenho medos. Ser vista como superficial. Mas contigo sinto-me inteira. O abraço foi redenção. Caminharam de volta, de mãos dadas, ignorando olhares. Ana partiu no dia seguinte, um ferry para o continente, deixando uma nota, a ilha cura, mas não esquece. Elas não liam, em vez disso, plantaram uma muda de vinha no jardim da casa de Maria Machico, símbolo de raízes novas. Meses depois, Sofia regressou a Lisboa, mas não sozinha. O seu feed transformou-se, não só paisagens, mas histórias humanas, com Maria ao lado em fotos autênticas. A ilha ensinara-as que o amor, como o vinho madeira, envelhece melhor com tempo e paciência. Não era perfeito, discussões sobre distâncias, inseguranças que voltavam como marés, mas era humano. Num pôr do sol em Cabo Girão, a falésia mais alta da Europa, Sofia sussurrou: "Fica comigo para sempre?" Maria sorriu, o vento a levar as palavras. Sempre foi o plano da ilha. E assim, entre levadas e lendas, duas almas encontraram o seu porto seguro. A Madeira, com a sua resiliência vulcânica, recordava que o amor verdadeiro não é a ausência de tempestades, mas a coragem de dançar na chuva.